Bora construir do zero uma planilha que utiliza os princípios do livro Os Segredos da Mente Milionária? Neste vídeo, nós vamos aprender a construir do zero uma planilha de lançamento de receitas e despesas pessoais, que utiliza a metodologia dos 6 potes da riqueza ensinada no livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. No vídeo anterior, nós vimos o conceito deste método e como utilizar a planilha. Se você ainda não assistiu, está perdendo tempo. Eu vou deixar o link na descrição. E vamos fazer um acordo aqui? Eu vou dar o meu melhor aqui neste vídeo para transbordar o conhecimento que tenho para você. E você me ajuda a entregar este conteúdo para mais pessoas, compartilhando esse vídeo, curtindo e se inscrevendo no canal. Combinado? E pega papel e caneta porque vamos aprender muita coisa. Olha só, além de poder ter um maior controle de suas receitas e despesas, você irá aprender esse monte de conteúdo que você está vendo aqui na tela. E mais uma série de dicas que eu vou te dar durante o vídeo. E só mais um recado antes de iniciar o conteúdo. Caso queira adquirir o livro que deu origem a esta planilha, o link está na descrição. Bora aprender e ir juntos para o próximo nível. E vamos então montar do zero a nossa planilha, vamos construir aqui ela juntos. Assim eu vou poder te dar algumas dicas extras de como você pode não só construir aqui como a gente vai fazer, mas também adaptar a planilha que eu já deixei pronta para vocês baixarem aqui na descrição. Então vamos lá. Eu abri aqui uma pasta de trabalho nova, uma pasta de trabalho em branco. Aqui só tem uma planilha de quando se abre o Excel pela primeira vez. E nesta planilha eu vou colocar aqui aquelas primeiras instruções do T. Harv para nós fazermos o nosso planejamento financeiro. Então eu vou colocar aqui com o botão direito em cima do Plan 1, onde está aqui Plan 1. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em renomear. E eu vou chamar esta planilha de recomendações T. Harv. Nesta primeira planilha, eu apenas coloquei as instruções que eu extraí lá do livro Os Segredos da Mente Milionária. Então aqui não tem muito segredo, é basicamente colocar as informações. Eu já vou pegar da nossa planilha anterior e colocar aqui as informações. Dei um Ctrl C, Ctrl V. Vou selecionar as 3 colunas, arrastar para o lado. E ao fazer isso, eu já estiquei as 3 colunas. Se eu der um duplo clique entre 2 colunas, ele vai ajustar aqui para ficar com um tamanho ideal para as informações que eu tenho. Da mesma forma, eu vou também clicar aqui nesta intersecção aqui entre as colunas e as linhas. E agora, se eu der um duplo clique aqui entre 2 linhas, ele também vai ajustar todas as linhas para ficar num tamanho que caibam as informações que eu tenho aqui. Com estas primeiras informações inseridas, lá na planilha que eu mostrei para vocês, nós tínhamos também aqui um gráfico ao lado mostrando qual era o percentual aqui de acordo com cada uma das recomendações. Para fazer esse gráfico é bem simples. Com as informações já aqui, eu vou selecionar a coluna aqui dos gastos, onde eu tenho as informações, os títulos de cada uma das minhas contas ou cada um dos meus potes. Vou selecionar também aqui a coluna do percentual dos ganhos que é recomendado que eu invista em cada um desses potes aqui, ou em cada uma dessas contas aqui. E vou agora lá na guia Inserir. Então lá em cima na guia Inserir, olha só onde eu estou indo aqui, ó, na guia Inserir. Eu vou clicar aqui na guia Inserir e depois eu vou aqui no grupo dos gráficos. Então eu tenho aqui em cima aqui o grupo dos gráficos. E eu posso utilizar tanto um gráfico recomendado, ele vai ter aqui também a opção do gráfico que eu quero, ou eu posso ir direto no gráfico que eu já mostrei para vocês que eu fiz, que é o gráfico de pizza. Então vou selecionar esse gráfico de pizza aqui. Então clicando aqui no gráfico de pizza, vou pegar a primeira opção que aparece aqui, que ele já criou aqui para mim ao lado um gráfico. Vou selecionar esse gráfico e vou clicar aqui no canto inferior direito desse gráfico, vou clicar, segurar e arrastar para deixar a área desse gráfico aqui maior. E aqui eu já tenho algo parecido com o que nós tínhamos lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês. Aí, você tem algumas definições aqui na parte superior de estilos de gráfico. Se você quiser usar alguma delas, você já pode utilizar, já vai trazer uma formatação aqui prévia para você, ou você pode formatar
de forma um pouco mais manual. Vou te mostrar que se, por exemplo, eu seleciono esse estilo de gráfico aqui, ele já deixa aqui uma formatação um pouco mais amigável para a gente nesse estilo de gráfico que eu aqui coloquei. O que eu mostrei para vocês é um pouquinho diferente, mas você poderia utilizar essa daqui ou qualquer uma outra. Além de você poder selecionar aqui o estilo de gráfico, aí você pode ir testando aqui, inclusive, para ver qual é o que se encaixa melhor no que você está querendo mostrar, qual é que se adequa melhor às informações que você tem. Por exemplo, esse daqui eu achei bacana, olha só. Eu tenho aqui um estilo que ele já separa aqui as informações e ele deixa os rótulos de dados, inclusive, na mesma cor que está a informação lá dentro do gráfico. Então, nessa primeira parte, nessa primeira planilha, era basicamente isso. Eu tinha as informações e criei apenas um gráfico de pizza aqui e fiz uma formatação bem básica aqui desse gráfico, utilizando inclusive um estilo que já tem pronto aqui. Além disso, eu gosto de deixar a minha planilha sempre bem limpa, então eu costumo tirar as linhas de grade, a visualização das linhas de grade. Para fazer isso, basta ir lá em Exibir, na guia Exibir. Então nós vamos lá em cima na guia Exibir e eu vou desmarcar esta opção aqui de linhas de grades. Eu vou simplesmente clicar aqui sobre ela e vai desmarcar esse tique que eu tenho aqui nessa checkbox. Ela vai desaparecer ao clicar em cima dele. Então cliquei aqui, desapareceu aquele tique do checkbox. Agora, se eu olhar de volta para minha planilha, ela está um pouco mais limpa. Eu não tenho aquelas linhas de grade que ficam aparecendo em toda a planilha, mesmo que eu não esteja utilizando aquela área da planilha. Aí aqui você pode, além disso, formatar melhor esse gráfico aqui. Você pode ajustar os tamanhos, pode deixar o seu gráfico aqui de um tamanho um pouco menor para que as informações que você tem fiquem um pouco mais visíveis. Você pode aumentar o tamanho dessa letra, diminuir o tamanho dessa letra, separar o gráfico como eu fiz aqui. Enfim, você pode ajustar aqui para deixar ele mais clean, mais bonito. Não é o objetivo aqui agora, então simplesmente eu te mostrei aqui como você pode fazer e você pode mexer nele aqui, deixar ele muito mais bonito do que eu deixei. E assim já podemos ir para a nossa próxima planilha, a planilha em que iremos lançar as nossas receitas ou as nossas despesas e criar ali um banco de dados, criar uma base de dados que nos permitirá gerar uma tabela dinâmica para fazermos as análises ali de forma mais estratégica, assim como gerar também um gráfico para comparar o quanto estamos nos aproximando ou não desse nosso objetivo aqui, que é a metodologia ensinada pelo T. Harv no livro Os Segredos da Mente Milionária. Vamos então criar aqui uma nova planilha. Vou clicar aqui nessa parte inferior da minha planilha, nesse botãozinho aqui de mais. Ao clicar aqui, ele vai criar uma nova planilha. Eu vou renomear essa planilha clicando com o botão direito e indo em renomear. Então, ó, cliquei aqui embaixo com o botão direito, depois vou em renomear. Botão direito, renomear. E agora eu vou chamar esta planilha aqui de lançamentos, de receita e despesa. Nesta planilha é que nós vamos criar aqui a nossa base de dados. Então eu primeiro vou construir aqui quais são as informações que eu quero ter, quais são as listas que eu quero ter para gerar a nossa base de dados, que será a fonte ali da nossa tabela dinâmica, dos nossos gráficos, enfim, das informações que nós queremos acompanhar. E dentro da planilha que eu mostrei para vocês, eu criei ali algumas colunas para fazer o acompanhamento, como por exemplo o tipo, que vai ser a receita ou a despesa. Então lá no meu tipo eu vou ter receita ou despesa. A segunda coluna que nós temos lá na nossa planilha é a da forma de pagamento ou recebimento. Então eu vou colocar aqui forma de pagamento / recebimento e vou colocar aqui quais são as formas de pagamento ou recebimento que eu quero. Então vou já colar aqui as que eu tinha. Você pode colocar as que você entende que seja melhor aí para o seu fluxo, para o seu acompanhamento financeiro. Essas aqui eu entendo que para mim seriam úteis, por exemplo. Na próxima informação, nós temos ali qual é o tipo de despesa ou de receita. E aqui, quando falamos de despesas, estamos falando do quanto nós estamos gastando ali do nosso percentual de ganhos. Portanto, são as 6 contas que o T. Harv nos ensinou lá no livro. Então, eu coloquei aqui todas as nossas possíveis despesas e acrescentei uma mais aqui como outras. E eu também poderia ter as minhas receitas aqui diretamente nessa coluna, que seriam
essas aqui como o salário, recebimento de investimentos, reembolsos, venda de ativos, tudo isso aqui pode entrar em caixa. Se você tiver outras formas de despesas ou outras formas de recebimento, você também poderia colocar aqui. Eu estou te mostrando quais são as possibilidades que eu tenho aqui dentro dessa coluna. O próximo item que eu vou colocar vai ser o item de descrição. Na descrição vai ser um campo aberto, então quem vai preencher pode colocar aqui o que quiser. Inclusive eu coloquei isso aqui como opcional. E aqui você poderia inclusive ter uma outra forma de acompanhamento. Por exemplo, você tem o tipo de despesa de necessidades. Você poderia colocar aqui todas as possíveis despesas com necessidades básicas que você tem. Ou para diversão, você poderia, por exemplo, ter uma outra lista detalhando ali quais são as possibilidades de gastos com diversão que você teria. Aqui então eu deixei como opcional, você poderia inserir aqui outras informações também, caso você queira acompanhar, ou caso você já acompanhe aí uma planilha que você já faça. Uma outra possibilidade de nós colocarmos aqui agora vai ser a quantidade de parcelas. E além da parcela, vamos colocar também o valor total. Além do valor total, também vou colocar aqui o valor da parcela, caso ele tenha sido parcelado. E vou colocar aqui também ao lado se foi à vista ou se foi parcelado. E além disso, eu vou colocar, para eu ter um acompanhamento mensal, eu preciso saber qual foi a data que aconteceu esse lançamento. A data que aconteceu essa receita, essa despesa, ou até mesmo a previsão de data de que ela vai acontecer. Aqui eu vou selecionar essas colunas e vou dar um duplo clique aqui para poder deixar elas com o tamanho padronizado. Da mesma forma que na coluna D eu não tinha selecionado. E aqui eu posso já inclusive fazer a mesma coisa que eu fiz lá na planilha anterior. Aqui na guia Exibir, eu vou desmarcar as linhas de grade. Então aqui na guia Exibir, eu vou desmarcar as linhas de grade. Assim eu tenho uma planilha já um pouco mais limpa. Estas primeiras informações vão ser as informações que eu vou fazer o lançamento das minhas informações. Então eu vou formatar aqui também, colocando aqui as bordas aqui nesta planilha. Vou deixar a primeira linha aqui com um sombreado cinza, para eu remeter aqui a um título. Agora eu vou criar as listas que eu preciso que sejam de forma automática, porque a ideia é que eu, em cada uma dessas informações aqui que eu coloquei inicialmente, eu tenho uma lista suspensa que eu apenas vou selecionar essas informações. Então eu vou inserir essas listas em um local da minha planilha aqui que eu não vou editar, que eu não vou mexer com essas informações. E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir algumas linhas a mais aqui. E eu vou pegar essas 3 listas que eu criei e eu vou colocar aqui em cima, lá no canto superior da minha planilha. Porque eu posso, por exemplo, querer apagar alguma informação aqui, alguma coluna, e eu posso acabar acidentalmente apagando essa coluna que eu coloquei alguma informação. Da mesma forma que se eu excluir alguma linha aqui da minha planilha, e se eu tiver colocado essa minha lista aqui somente mais à direita, eu posso acabar excluindo acidentalmente uma informação, um dos itens da lista que eu criei. Então eu vou deixar essa lista aqui na parte superior, onde eu não vou mexer nas colunas e também não vou mexer nas linhas. Inclusive, depois que eu já tiver montado a parte que eu vou mostrar para vocês, nós vamos ocultar esta parte aqui da planilha. Então ela vai ficar oculta em um local onde nós não vamos acidentalmente excluir nenhuma das informações. Por isso eu coloquei ela aqui mais pro lado. Então muito bem, nós temos aqui 3 listas. Eu tenho a primeira aqui já que é do tipo. Eu tenho a segunda aqui que é da forma de pagamento ou recebimento. E nós temos aqui o tipo de despesa ou receita. Eu vou separar essas receitas e despesas aqui em 2 listas diferentes. Eu vou deixar uma apenas com as despesas e uma segunda apenas com a receita. Então vou selecionar aqui a parte da receita, vou clicar aqui na lateral e arrastar aqui para o lado. Vou abrir aqui e na primeira lista aqui eu vou chamar de despesa e na segunda eu vou chamar de receita. Com isso, eu tenho agora aqui 4 listas que eu posso colocar lá na minha planilha. Então vamos começar aqui com a inserção dessas listas lá na nossa planilha, lá na parte onde nós vamos inserir os dados.
O primeiro item que nós vamos colocar aqui é o item do tipo. Então aqui no tipo, eu vou selecionar essa primeira célula, vou lá na guia dados, e lá na guia dados, então aqui em cima, ó, guia dados, foi aqui que eu cliquei, e depois da guia dados eu vou lá em validação de dados. Cliquei aqui na validação de dados, vai abrir uma janela aqui para mim nessa validação de dados. Nesta janela aqui eu estou na guia configurações e eu vou alterar este botão aqui que está como permitir qualquer valor para lista. Então clico aqui, altero ele para lista, cliquei ali, ó, tem a opção aqui de lista, vou clicar nessa opção de lista. E aqui, quando eu seleciono a opção de lista, ele me abre aqui uma possibilidade de escolher uma fonte para essa lista. A nossa fonte vai ser justamente aquela lista que nós criamos, que é do tipo receita despesa. Então seleciono aqui os dois itens de tipo de receita e despesa e dou um OK. Ao fazer isso, olha só, aqui agora eu criei aqui uma lista suspensa. Então ao selecionar esta célula, aparece aqui um botãozinho do lado, uma setinha para baixo. Se eu clico nesse botão aqui para o lado com a setinha para baixo, ele já tem ali agora ali a receita e a despesa. Assim eu posso selecionar simplesmente qualquer um dos dois. A próxima lista que nós temos é a da forma de pagamento. Nós vamos fazer o mesmo caminho. Cliquei aqui, vou lá em cima em dados, depois vou em validação de dados, mudo ali para lista e vou selecionar a minha lista de forma de pagamento. Clico seguro e arrasto, dou um OK e dou um OK novamente. Agora já tem aqui uma lista da forma de pagamento ou de recebimento. Já esta terceira, que é o tipo de receita ou despesa, eu quero fazer algo diferente aqui. Ao invés de simplesmente selecionar aqui um total aqui de receitas ou despesas numa lista completa, eu quero que, se eu tiver selecionado despesa, ele apareça apenas as despesas, e se eu tiver selecionado receita, ele apareça apenas as receitas. E para fazer isso, nós vamos utilizar aqui um recurso dentro da validação de dados chamado de indireto. Como é que funciona isso? Olha só, quando eu coloco, por exemplo, uma informação aqui na célula B, vou colocar aqui, por exemplo, maçã, aqui eu vou colocar banana. Então, na célula B3 eu tenho a informação de maçã, na célula B4 eu tenho a informação de banana. Se eu colocar aqui uma fórmula utilizando o indireto, veja só, igual, indireto, abro parênteses e vou colocar um texto de referência. O texto de referência vai ser aqui o que está na célula D7. Selecionei aqui, vou fechar parênteses. Por enquanto não tem nada aqui na célula D7, que é o que eu coloquei como referência, então ele vai me retornar um erro. Se eu colocar aqui, por exemplo, a célula B3 como referência, agora eu tenho aqui no retorno da minha função indireto o resultado da célula B3. Se eu colocar aqui B4, eu vou ter o resultado da informação que eu tenho lá na célula B4. Se eu colocar aqui, ao invés disso, B3, dois pontos, B4, que eu estou dando aqui o intervalo que eu tenho de B3 e B4, ele vai me trazer a informação aqui da lista que eu criei, que é de B3 até B4. Então é a mesma coisa que eu estivesse com o indireto selecionando as células que eu coloco aqui como referência. Então é assim que funciona, de forma bem resumida aqui, a função indireta. E ao invés de colocar aqui o intervalo diretamente também, eu poderia selecionar um intervalo nomeado, ou seja, eu coloco um nome em um intervalo, e aí esse nome eu coloco ele aqui dentro da função indireta e ele também vai chamar aquela mesma célula. Então veja só, eu posso selecionar essas duas linhas aqui, essas duas células aqui, e dar um nome para esse intervalo. Para eu dar um nome para esse intervalo, aqui nessa parte superior da nossa planilha, onde nós temos aqui marcado aqui B3, que é a primeira célula que eu selecionei, eu posso trocar aqui esse nome. Já tendo selecionado aqui essas duas células, eu vou clicar aqui e vou dar um novo nome para este intervalo. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de frutas. Então, seleciono ali onde estava o B3, apago o B3 e escrevo frutas.
e dou um Enter. Agora, esse intervalo aqui, ele se chama frutas. Eu posso, inclusive, selecionar aqui em cima. Se eu clicar aqui com a setinha para baixo, ele tem aqui um intervalo nomeado, que é o intervalo de frutas. Então, se eu vier aqui agora, e ao invés de deixar aqui B3, B4, o intervalo frutas, lá na função indireto, ele vai saber que eu estou falando desse intervalo aqui e vai trazer as informações de frutas. Então, esse é o recurso que nós vamos utilizar. Eu vou apagar isso daqui tudo que eu coloquei. Não me interessa. E eu vou te mostrar aqui como a gente vai selecionar cada uma dessas listas aqui utilizando a função indireta. Você já deve ter uma pista aí com o que eu te mostrei até agora. Mas vamos lá. Essa primeira lista aqui, que é a lista de despesas, eu vou selecionar toda ela e eu vou renomear essa lista aqui, chamando-a de despesa. Vou dar um Enter. E vou também renomear a minha lista que é de receita. Então, vou selecionar aqui todos os itens das receitas. E vou também renomear aqui como receita. Agora, já com as nossas duas listas aqui nomeadas, essa primeira nomeada como despesa e essa segunda aqui como receita, vamos lá na nossa coluna onde queremos inserir ali o tipo de despesa. Aqui é onde nós vamos criar a nossa validação de dados. Então, inicialmente, o procedimento vai ser o mesmo. Seleciono aqui a célula onde eu quero inserir a validação de dados. Vamos lá na guia Dados e depois em Validação de Dados, como já fizemos anteriormente, Dados e depois Validação de Dados. Aqui nós vamos alterar também para Lista. Estamos aqui na guia Configuração, vamos alterar de qualquer valor para Lista. E aqui na fonte, ao invés de nós clicarmos aqui e selecionarmos uma lista diretamente, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos colocar aqui igual, indireto, abro parênteses, e vamos colocar como fonte desse nosso indireto o tipo da informação que vai ser receita ou despesa, que é a informação que está lá na célula A22. Então, selecionei aqui a célula A22 dentro da função indireto. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Dou um OK aqui agora. E veja só, eu tenho aqui selecionado como tipo receita. E agora, se eu vier aqui nessa minha lista suspensa e clicar aqui na setinha, ele está me trazendo justamente todas as informações que eu tenho na minha lista de receitas. Todo aquele intervalo nomeado que nós chamamos de receita. Porque lá na função indireto, eu chamei essa lista aqui de receita. Então, quando eu coloco lá na função indireto a receita, ele vai trazer aqui todas as informações da lista de receita. Se eu alterar este valor aqui para despesa e voltar aqui, eu tenho aqui agora a minha lista do meu intervalo que está nomeado como despesa. Assim, nós criamos aqui uma validação de dados inteligente, que ela é dependente de uma outra informação, que é o nome do intervalo que eu deixei nomeado. Bacana isso aqui, né? Dá para fazer um monte de coisa legal. Muito bem, já criamos aqui as nossas listas. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui uma despesa que eu vou pagar, por exemplo, aqui no cartão de crédito. Aqui eu já tenho a lista de que despesa é essa. Na sequência aqui é uma descrição opcional, então aqui é basicamente uma caixa de texto onde vamos poder escrever as informações. Na sequência eu vou colocar a quantidade de parcelas que eu usei para pagar ou para receber ali aquele determinado valor. Então aqui, por exemplo, vamos colocar como uma parcela, o valor total vamos pôr aqui que sejam R$100, e eu quero na célula seguinte, aqui, eu quero calcular qual que é o valor da minha parcela. Então a minha parcela ela vai ser calculada automaticamente aqui nessa inserção de dados, e para eu calcular qual é o valor da parcela, basta eu dividir o valor total pelo valor da parcela. Então nós vamos colocar aqui uma fórmula bem simples, que vai ser igual ao valor total dividido pelo valor da minha parcela. Neste caso aqui, o valor da parcela é igual ao valor total, porque nós temos uma parcela única. Já que eu tenho aqui, então, uma parcela única, se eu alterar esse valor aqui para 2, por exemplo, agora eu não tenho mais uma parcela única, o meu valor da parcela vai ser o 100 dividido por 2, cada parcela, portanto, vai ser R$50. Além de ter a informação aqui de valor da parcela, nós temos também
aqui uma outra informação para colocar se este valor está sendo pago à vista ou se ele está sendo pago de forma parcelada. Aqui nós também podemos inserir uma fórmula bem simples. Nós podemos utilizar a fórmula C, que vai funcionar da seguinte forma. Vou colocar aqui igual C, abro parênteses. Este valor da parcela aqui, então vou selecionar o valor da parcela. Se isso daqui for igual a 1, significa que o valor está sendo pago à vista. Então esse aqui vai ser o meu teste lógico. Meu teste lógico, que é a primeira parte dessa função C, eu estou testando, estou verificando se este valor aqui ele é igual a 1. Aí a próxima informação que eu vou inserir será o valor se verdadeiro. Então eu vou colocar ponto e vírgula e vou inserir o valor se for verdadeiro. Portanto, se este valor aqui for igual a 1, significa que o pagamento está sendo feito à vista. Mas se esse valor aqui não for verdadeiro, ou seja, se esse valor aqui for diferente de 1, o 2, que é o caso que está aqui, aí eu posso colocar aqui dentro da minha fórmula o valor se falso, que vai ser parcelado. Então, continuando aqui na nossa fórmula, eu tenho aqui igual ao teste, igual se, abro parênteses, o teste lógico, que é se essa minha quantidade de parcelas é igual a 1, ponto e vírgula, o valor se verdadeiro vai ser à vista. Vou colocar esse valor, inclusive, entre aspas, porque é um texto. Ponto e vírgula, o próximo valor que eu vou colocar é o valor se falso. Ou seja, se isso aqui não for igual a 1, se o meu teste lógico não for igual a 1, esse valor aqui, vou abrir aspas e vou colocar que ele é parcelado. Fecho aspas e fecho parênteses para concluir a minha fórmula. Então a nossa fórmula ficou assim, ó, igual a se. Aí o teste lógico, se a quantidade de parcelas for igual a 1, eu vou querer que ele me retorne que o valor é à vista. Se essa quantidade de parcelas não for igual a 1, ele vai me retornar como parcelado. Vamos dar um Enter aqui para ver se funcionou. Olha só, ele está me retornando aqui como parcelado porque eu tenho aqui o valor de 2 parcelas, portanto ele é parcelado. Se eu colocar aqui como 1, ele volta a aparecer ali como à vista. Se eu colocar qualquer outro valor, por exemplo aqui o 10, ele já aparece lá também como parcelado. Então nós já temos aqui as nossas duas fórmulas que nós tínhamos lá na nossa planilha original. Inclusive lá, essas duas fórmulas aqui, elas estavam demarcadas com uma cor azul de fundo apenas para destacar aqui em relação às outras, que são valores que nós vamos inserir. E aqui já é uma fórmula calculada, posso inclusive deixar isso aqui centralizado. E a data aqui é a data do lançamento daquela receita ou daquela despesa. Então aqui eu vou deixar também no formato de data. Inclusive já vamos formatar aqui essas demais colunas. Vou deixar aqui formatado como data e para tal eu vou lá na página inicial com essa linha selecionada. Aqui eu já tenho na página inicial o grupo número e ele está formatado como geral. Eu vou alterar para data abreviada. Também vou deixar tudo isso aqui centralizado. E também aqui onde nós temos o valor total e o valor da parcela, esses valores são moedas, esses valores serão em reais. Portanto, eu vou na mesma guia que eu já estava, que é a página inicial, aqui na opção de número, nós temos aqui este ícone para mudar para moeda o nosso valor. Então, eu vou clicar aqui e vou deixar aqui formatado como moeda, como reais. Dessa forma, então, nós já temos aqui nossa primeira linha, onde nós vamos inserir as informações. Agora nós vamos aprender a levar essas informações aqui para uma tabela abaixo que nós vamos criar. Mas antes de levar para a tabela, vamos fazer aquilo que eu comentei desde o início. Eu vou ocultar essas primeiras linhas. Então, vou selecionar aqui as linhas onde nós temos colocado as nossas listas. Para isso, eu seleciono todas elas. Clico com o botão direito do mouse e depois de clicar com o botão direito do mouse, nós vamos lá em ocultar. Ocultei aquelas informações, eu já não vou usar mais, eu já tenho aqui as listas criadas. Agora nós vamos criar logo abaixo uma tabela que contém essas informações e é onde inclusive nós vamos inserir essas informações utilizando aquele botão de macro. E a partir deste ponto, vamos começar a criar a nossa base de dados. Vamos criar a nossa tabela que servirá
de insumo para a nossa tabela dinâmica e para aquele nosso gráfico onde nós temos um modelo de gráfico de pizza que traz as informações das despesas segundo aquela metodologia do T-Harv. Então, vamos fazer uma cópia inicialmente dessa tabela aqui que nós vamos inserir os dados. Vou selecionar aqui, vou digitar Ctrl C e mais abaixo, com o botão direito do mouse, vou clicar aqui e vou na opção de colar especial. Aqui no colar especial, eu vou utilizar a opção de fórmulas e formato de números. Vou dar um OK. Com essa opção tendo sido colocada aqui, eu já vou ter aqui a minha formatação aqui de acordo com o que eu coloquei lá em cima para os valores que vão ser contábeis e também os demais que não vão ser contábeis e os que vão ser data também, por exemplo. É por isso que eu utilizei a opção de valores e formatos de números. Eu não vou precisar dessa segunda linha aqui, mas eu coloquei aqui apenas a título de cópia da formatação, que é o que nós vimos acima. Feito isso, eu vou lá na página inicial e vou formatar esta área que eu já tenho selecionada aqui onde eu colei as informações como tabela. Então, para isso, página inicial, grupo estilos e vou selecionar essa opção aqui de formatar como tabela. Então, clico aqui em formatar como tabela e aí você pode escolher uma das opções. Eu vou selecionar essa última aqui da parte de cores médias. Ao fazer esta seleção, ele me pergunta aqui se a minha tabela tem cabeçalho, e a minha tabela sim tem cabeçalho, eu vou deixar ela marcada aqui então, e a seleção é essa mesma que está aqui. Vou dar um OK, e agora eu já criei aqui então uma tabela que tem as mesmas informações da parte inicial ali em que nós vamos inserir os nossos dados e depois trazer esses dados para essa tabela aqui. Então vou apagar essa primeira informação aqui porque eu simplesmente tinha copiado do exemplo que eu coloquei ali em cima. E a partir de agora o que nós queremos fazer é colocar aqui um botão que quando eu apertar esse botão ele vai fazer uma cópia dessas informações aqui e vai colocar aqui na minha tabela. Portanto, nós vamos utilizar macro para fazer isso. E para nós utilizarmos a macro, para nós criarmos uma macro, é necessário ter esta guia chamada desenvolvedor aqui em cima habilitada. Então, se você ainda não tem essa guia desenvolvedor habilitada, eu vou te mostrar agora como é que você pode fazer para habilitar esta guia. Você vai fazer o seguinte. Eu estou usando aqui a versão do Office 365, então se você tiver alguma versão anterior, é provável que tenha algumas pequenas diferenças e eu vou até comentar que diferenças podem ser essas. Mas basicamente o caminho vai ser o mesmo. Nós vamos lá na parte superior esquerda na guia Arquivo. Depois de entrar na guia Arquivo, nós vamos na opção que tem lá embaixo, está nomeada como Opções. Então aqui na opções, lá embaixo, olha só, estou aqui na guia arquivo, lá embaixo na parte de opções. Ao clicar na parte de opções, você vai abrir esta página aqui de opções do Excel. Aqui nesta página de opções do Excel, nós vamos acessar essa parte aqui de personalizar faixa de opções. Então clico aqui no personalizar faixa de opções e ao clicar aqui no personalizar faixa de opções, eu tenho aqui na parte direita uma série de itens que podem ser habilitados ou desabilitados. E um dos itens que você vai encontrar aqui é o desenvolvedor. No meu caso aqui ele já está ativado, mas no seu, se ele não estiver ativado, basta você dar um clique em cima aqui desse checkbox aqui, você tem que deixar ele marcado para que você também ative a sua guia desenvolvedor. Então é só chegar aqui e marcar essa opção. Se você tiver em uma versão anterior do seu Excel, ao invés de esta opção aqui de marcar aqui a guia desenvolvedor estar aqui na personalizar faixa de opções, ela provavelmente vai estar aqui na guia geral. Então nas versões mais antigas do Excel, ali 2007, 2000 e 2003, você vai ter aqui na guia geral, um dos itens que você vai encontrar aqui logo no começo vai ser habilitar guia desenvolvedor. Então é só marcar essa opção também por aqui se você não achar ela lá no personalizar faixa de opções. E aí você marca ela aqui e dá um OK. Com a nossa guia desenvolvedor já habilitada, agora nós podemos iniciar a gravação da nossa macro. Mas antes de iniciar a gravação da nossa macro, vamos entender um pouquinho rapidamente o que é a macro. A macro nada mais é do que uma gravação que eu posso fazer de comandos no Excel
e quando eu executo essa macro, ele repete aquelas mesmas ações que eu fiz nessa gravação enquanto eu estava com a gravação habilitada. Então, basicamente, é uma repetição das ações que você gravou. Você grava que você quer copiar uma célula de um lugar para o outro, ele vai lá e executa essa cópia e cola quando você executa a macro. Se você pintar alguma célula de uma cor específica, quando você executar a macro, ele vai repetir a pintura dessa célula com essa cor específica. E o básico do que nós vamos fazer na nossa gravação, na nossa macro, vai ser copiar as informações que nós temos aqui nessa linha e inserir aqui nessa tabela. E além de inserir aqui nessa tabela, nós vamos inserir aqui também uma nova linha para cada vez que eu tiver uma nova informação. Então vamos fazer a gravação de uma macro fazendo esse passo a passo. Então veja só, estou aqui na guia desenvolvedor e vou utilizar este botão aqui de gravar macro. Ao acionar esse gravar macro, ele vai pedir para que eu dê um nome a essa macro e quando eu der um OK, eu vou iniciar a gravação. Vamos ver como isso funciona na prática. Então, cliquei aqui no botão gravar macro, eu vou selecionar aqui um nome, vou digitar aqui um nome, vamos chamar aqui, por exemplo, de lançamento dados. Simplesmente vou dar um OK aqui. Ao fazer isso, agora o Excel está gravando todas as ações que eu fizer aqui. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou inserir uma nova linha aqui nessa minha tabela. Vou colocar aqui, botão direito, inserir. Eu estou inserindo uma nova linha aqui nessa minha tabela, onde é a minha base de dados. Após inserir essa nova linha aqui na minha tabela, eu vou copiar as informações que estão aqui em cima, os dados que eu inseri aqui em cima. Vou digitar aqui Ctrl C, vou copiar então essas informações. Vou na primeira linha aqui da minha tabela, onde eu inseri aqui essa nova linha. Vou digitar aqui Ctrl V. Fiz a gravação aqui e faz o seguinte. Insere uma nova linha, depois de inserir uma nova linha, copia as informações que estão lá na nossa inserção de dados e cola aqui nessa tabela. Se eu executar essa macro do jeito que ela está aqui agora novamente, toda vez que eu apertar o botão para executar a macro, ele vai inserir uma nova linha e vai copiar as informações lá de cima e jogar aqui para baixo. Então vou parar a macro por aqui para você entender e ver esse passo a passo aqui na prática. Então vou parar a macro e vou apagar inclusive todas as informações que eu já tinha aqui. Vou selecionar aqui e vou excluir. E agora eu vou voltar aqui nas macros. E a macro que a gente acabou de criar é essa daqui, ó, de lançamento underline dados. Se eu executar essa macro aqui, ele simplesmente inseriu as informações aqui embaixo. Se eu colocar aqui agora, ao invés de despesa, uma receita aqui, por exemplo, no Pix, que vai ser uma receita de reembolso, e eu não vou colocar nada na descrição, paga em uma única parcela, de R$100 não, de R$50, na data de 01/1 de 2024. Se eu executar essa macro aqui agora, executar, olha só o que ele fez, ele inseriu uma nova linha aqui nessa minha planilha, e além de inserir essa nova planilha, ele copiou as informações daqui de cima e colou aqui embaixo. Se eu executar essa macro novamente, se eu vier aqui em dados e executar, ele insere mais uma vez essa mesma linha. Se eu alterar os dados que eu tenho aqui em cima, por exemplo, aqui agora para R$150, no dia 2/1 de 2024, se eu clicar aqui em macros e depois em executar aqui o lançamento de dados, ele vai inserir uma nova linha com aqueles dados. Então essa gravação aqui da macro é basicamente o que você precisa fazer para criar uma rotina aqui dentro. Não vai ser somente isso que nós vamos fazer aqui para criar a nossa planilha, para criar aquela mesma rotina que nós vimos lá na planilha de exemplo, porque nós vamos ter aqui uma parte aqui que não dá para simplesmente gravar, que é eu pegar a quantidade de parcelas, de acordo com a quantidade de parcelas eu inserir uma determinada quantidade de linhas. Mas o que eu quero que você entenda é que, quando você faz essa gravação aqui, você já gera, a partir da gravação que você fez, um código VBA. Veja,
Se eu vier aqui no macros, selecionar o lançamento de dados, que é o que nós acabamos de criar, e se eu vier aqui na opção de editar, eu vou clicar aqui na opção de editar, o Excel abre aqui para a gente uma visualização do código em VBA daquela macro que nós acabamos de gravar. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o seguinte: eu tenho aqui um código de programação em VBA que mostra aqui o lançamento de dados. Ele está mostrando aqui que ele faz a seleção da linha 27, ele insere uma nova linha, depois ele faz uma seleção de um range, que é do A22 até o I21, que eu estou selecionando aquela primeira linha, faço a cópia dessa linha, depois de fazer a cópia dessa linha aqui, eu vou selecionar a primeira linha lá da tabela de baixo e vou colar as informações. Então, esse daqui é o código em VBA da macro que nós gravamos. E para fazer a inserção de mais linhas ali, de acordo com a quantidade de parcelas que nós temos, nós vamos precisar utilizar aqui esse código VBA. Eu já vou passar para você um código VBA pronto, que vai fazer essa rotina, e vou explicar aqui o básico de como ele funciona, mas o objetivo dessa aula aqui não é te ensinar código VBA. Eu vou te mostrar aqui os conceitos básicos para que você entenda o que você está fazendo, mas isso pode ficar aqui até para uma aula futura, para a gente falar somente de código VBA. Então vou fechar aqui essa parte, vou voltar aqui para a nossa planilha, e um outro conceito também importante que a gente pode aplicar já aqui é o seguinte: eu posso criar aqui um botão para executar aquela macro, ao invés de ter que vir aqui na guia desenvolvedor, depois lá em macro e clicar no botão executar. Eu vou criar aqui um ícone e vou transformar esse ícone em um botão, atribuindo a nossa macro a esse botão. Para inserir então esse botão, esse ícone, vamos fazer o seguinte: vamos lá na guia inserir e depois vamos selecionar aqui o ícone. Então venho aqui na guia inserir, no grupo de ilustrações nós vamos selecionar aqui os ícones. Cliquei aqui nos ícones. Você pode pesquisar aqui o ícone que você preferir. Eu vou pesquisar aqui como inserir. Vamos ver as opções que ele me dá. Gostei dessa primeira opção aqui. Vou clicar aqui no inserir. E eu já tenho aqui um ícone que eu posso personalizar aqui para ser o meu botão de inserção. Então veja só. Com esse ícone aqui já na minha planilha, eu vou clicar aqui sobre ele com o botão direito. E vou na opção de atribuir macro. Então, cliquei no ícone com o botão direito e vou na opção atribuir macro. Botão direito, atribuir macro. Aqui no atribuir macro eu posso selecionar a macro que eu quiser. E a macro que nós acabamos de criar é essa daqui de lançamento de dados. Então, eu vou selecionar aqui o lançamento de dados, que é a macro que nós acabamos de criar, e vou dar aqui um OK. Ao fazer isso, toda vez agora que eu clicar sobre esse botão, veja que quando eu passo o mouse aqui, ele até muda aqui o formato do meu ponteiro para uma mãozinha apontando para cima deste ícone. Se eu clico sobre ele, ele executa a macro. Se eu clico de novo, ele executa a macro de novo. Então eu tornei aqui este ícone um botão que executa a macro. Eu utilizei o ícone para atribuir essa macro, mas você pode atribuir essa macro a qualquer imagem ou qualquer forma, a qualquer objeto que você tenha aqui na sua planilha. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui uma imagem, se eu tivesse colocado aqui uma forma, por exemplo, essa forma aqui, eu posso clicar aqui nessa forma com o botão direito, que eu também tenho aquela mesma opção ali de atribuir macro. E assim nós aprendemos o básico de criação de uma macro e atribuição de uma macro para um objeto. Agora nós vamos complementar aqui a nossa planilha. Eu vou passar para vocês o código VBA completo, que vai fazer aquela inserção de todas as informações. Só que antes até de te passar esse código, lá na nossa planilha nós temos uma coluna a mais aqui nessa tabela de dados, nessa tabela que é a base para os seus dados lá na tabela dinâmica e no gráfico, que é a coluna do número da parcela. E nessa coluna aqui é onde nós vamos inserir o número da parcela de acordo com a quantidade de parcelas que nós tivermos. Então, por exemplo, se nós tivermos duas parcelas, vão ser inseridas aqui nesta tabela aqui duas linhas
Na primeira linha nós vamos ter 1/2 parcelas e na segunda linha nós vamos ter 2/2 parcelas. Uma de 1, uma de 2 e 2 de 2, que é a primeira parcela e segunda parcela da nossa receita ou da nossa despesa. Agora nós já aprendemos como criar uma macro, como fazer a gravação dessa macro e como atribuir essa macro também a um botão aqui, a um ícone, a algum objeto aqui da nossa planilha. A partir de agora eu vou te mostrar como foi feito o código VBA que eu utilizei para não só copiar as informações que estão ali no nosso cabeçalho, no nosso formulário inicial e colar aqui nessa tabela de baixo, mas que também faz a inserção de uma quantidade de linhas de acordo com a quantidade de parcelas, inclusive dá a data ali de cada uma dessas parcelas e também qual é o número de cada uma dessas parcelas. Então eu vou abrir aqui esse código para te mostrar. Para que você visualize esse código, basta você vir aqui na guia desenvolvedor e ir lá nas opções de macro. Então, guia desenvolvedor, opções aqui de macro. Vou selecionar aqui o adicionar novo lançamento, que é onde está a macro que nós estamos utilizando, e vou clicar aqui no editar. Ao fazer isso, eu vou abrir aqui um código em VBA que tem essa macro aqui já gravada, que tem aqui o código por trás da execução daquelas ações que nós fizemos e outras que estão aqui dentro dessa linha de código. E eu vou passar por esse código com você e vou deixar também lá no link de download da planilha, no link dos materiais aqui dessa aula, o código VBA comentado também para que você entenda mais a fundo aí, se você quiser, o que está acontecendo aqui em cada uma das partes. E esse material vai estar disposto, inclusive, da seguinte forma. Lá dentro da pasta do Google Drive, que eu estou compartilhando o link com vocês, você vai ter o código em VBA e você vai ter o código em VBA explicado também. Aqui nesse código, nós temos aqui basicamente o nome da nossa macro, que é o adicionar novo lançamento. Aqui nessa primeira parte, nós temos uma declaração de variáveis como inteiras. Depois eu vou definir aqui também alguns ranges nomeados também, como por exemplo o número de parcelas, que ele está se referindo à célula E24, ao valor que está na célula E24. Após essa declaração de variáveis aqui, nós temos uma primeira rotina aqui, que ela é chamada de for. Isso aqui basicamente, essa primeira linha de código aqui, ele nos fala que eu vou executar tudo isso aqui que eu acabei de selecionar, enquanto eu não tiver o i aqui sendo igual ao número de parcelas. Ou seja, se eu tiver 2 parcelas, isso daqui vai ser executado 2 vezes. Se eu tiver apenas uma parcela, isso aqui vai ser executado uma única vez. E o que ele faz basicamente nesse código é inserir uma nova linha lá na tabela, fazer uma cópia das informações que estão lá no nosso cabeçalho, lá no nosso formulário, colar as informações que foram copiadas lá dentro da tabela, e depois disso ele faz aqui aquela marcação da parcela. Então ele coloca ali, por exemplo, que nós temos a parcela 1D1 ou 1D2 ou 2 de 2 e assim por diante. Ele vai fazendo aqui esse incremento também. Depois de fazer isso, eu tenho uma parte aqui que ele faz a formatação dos dados para colocar no formato de mês a coluna que é de mês, no formato de número a coluna que é de número e assim por diante. Depois eu tenho aqui uma parte que ele faz a classificação da tabela da data mais recente para a data mais antiga. E por último aqui, nós também temos uma atualização das nossas tabelas dinâmicas. Ele tem aqui um atualizar tudo, que é basicamente eu apertar o botão dados e depois atualizar tudo. Então, basicamente esse aqui é o nosso código, de forma bem genérica, de forma bem geral aqui, para você ter uma noção do que está acontecendo. Então, com esse código ali inserido, quando eu aperto esse botão, eu gero essas informações logo aqui abaixo. Agora que nós já montamos a base aqui da nossa planilha, em que nós temos um pequeno formulário para inserir as informações, e essas informações, após apertarmos esse botão, serem colocadas dentro de uma tabela, nós vamos popular essa tabela, vamos inserir dados aqui nessa tabela,
para que a partir dela a gente possa gerar a nossa tabela dinâmica, que é aquela que eu mostrei para vocês no exemplo, e também gerar um gráfico dinâmico com as nossas contas da riqueza, com os nossos potes da riqueza, como você queira chamar. Aquelas contas com os percentuais de ganho que nós aprendemos de acordo com a metodologia do livro Os Segredos da Mente Milionária. E nós já aprendemos a inserir as informações, então vou pular essa parte aqui, vou mostrar já a tabela preenchida para vocês, e a partir dela nós continuamos ali para a tabela dinâmica. Então você também pode popular já a sua tabela com os seus dados reais, se você quiser, ou colocar dados fictícios aqui também. E a partir disso nós vamos criar a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico logo a seguir. Já inseri aqui alguns dados na minha planilha, já coloquei aqui uma base de dados aqui para que a gente possa fazer a geração da nossa tabela dinâmica e também do gráfico dinâmico. E para fazer isso é muito simples. Quando você vai criar uma tabela dinâmica, você precisa selecionar um intervalo em que você tenha ali algumas colunas com títulos, porque esses títulos vão ser os nossos campos, os campos que nós vamos usar dentro lá dos quadrantes dinâmicos que nós já vamos ver adiante. Então, eu posso simplesmente selecionar toda essa tabela aqui, clicando, segurando e arrastando indo até o final. Ou eu posso fazer também de uma outra maneira que eu já vou mostrar. Então, eu selecionei tudo aqui, clicando, segurando e arrastando. Uma outra forma de selecionar essa tabela também seria, eu posso clicar aqui na primeira célula da minha tabela, vou segurar o Ctrl Shift, vou apertar a seta do teclado para a direita e depois vou apertar a seta do teclado para baixo. Assim eu selecionei até a última célula que eu tenho algum dado dentro desse intervalo para a direita e depois até a última célula em que eu tenho um intervalo, que eu tenho algum dado dentro desse intervalo para baixo. Assim eu posso selecionar todas as informações. Se eu tiver uma base grande de dados, é muito mais fácil do que você clicar, segurar e arrastar como eu fiz da primeira vez. Inclusive essa parte toda que nós selecionamos aqui da planilha, ela já foi formatada como tabela. Isso nos dá uma grande vantagem aqui em relação à tabela dinâmica. É importante que você tenha feito esse passo lá atrás quando nós construímos essa tabela. Porque quando nós criarmos a tabela dinâmica, se você não tiver feito isso e você acrescentar novas informações aqui nessa tabela, pode ser que você não pegue essas informações lá dentro da sua tabela dinâmica. Então você teria que, toda vez que for fazer uma atualização da sua tabela dinâmica, voltar, ir lá na sua tabela dinâmica e selecionar novamente a sua base de dados, incluindo esses novos dados. Para não precisar fazer isso, deixa ela formatada como tabela, que é o que nós fizemos aqui. Lembrando que para formatar como tabela, nós selecionamos lá da primeira vez as duas primeiras linhas, que eram as únicas que tinham. Fomos lá na página inicial, e depois da página inicial, nós fomos aqui no grupo de estilos e em formatar como tabela. Então esse aqui foi o caminho que nós fizemos para poder formatar essa região aqui da nossa planilha como tabela. Inclusive fazendo isso você já tem também aqui um intervalo nomeado. Essa tabela aqui não deixa de ser um intervalo nomeado. Se você vier aqui no canto superior esquerdo, clicar nessa setinha, você vai ver quais são os intervalos nomeados que você tem aqui na sua planilha. E nós temos aqui despesa, receita, que são aqueles intervalos que nós criamos para gerar as nossas listas. Então são dois intervalos nomeados também. E tem mais um aqui que é o tabela 1. Se eu clicar aqui no tabela 1, veja só, ele já seleciona aqui para mim toda essa parte aqui da minha planilha, que é a minha tabela nomeada. Inclusive, se você quiser, você pode renomear isso aqui também, tá bom? Basta clicar aqui onde está o tabela 1 e colocar um novo nome que você queira. Mas eu vou manter como tabela 1 mesmo. E depois de todo esse conceito aqui sobre a tabela e intervalo nomeado, vamos criar a nossa tabela dinâmica indo lá na guia Inserir. E depois de estar na guia Inserir, nós vamos clicar aqui no Tabela Dinâmica. Clicando aqui em Tabela Dinâmica, vai abrir para nós aqui uma caixa de diálogo que tem qual é o nome da tabela, qual é o intervalo que eu estou selecionando. Como eu mencionei anteriormente, eu estou clicando aqui dentro de uma célula que está na tabela 1, então automaticamente ele já reconhece que nós estamos querendo criar uma tabela dinâmica a partir da tabela 1. E eu posso escolher entre criar uma nova planilha ou selecionar uma planilha existente. Eu vou manter como está aqui e criar uma nova planilha. Basta agora eu clicar no OK. E uma nova planilha foi gerada e nessa planilha nós temos aqui uma tabela dinâmica.
E eu já vou renomear também essa planilha, clicando aqui na planilha 1 com o botão direito, depois em renomear, e vou chamar esta planilha aqui de dinâmica fluxo mensal. E a nossa tabela dinâmica é basicamente essa área aqui da nossa planilha que está destacada. Nessa área aqui, por enquanto ainda não tem nada, porque eu preciso utilizar dos campos dinâmicos. Então, estando com o cursor do mouse selecionado dentro de algum espaço aqui neste retângulo que representa a tabela dinâmica, aqui ao lado direito da nossa planilha, você pode ver que nós temos aqui uma área que é relacionada a essa tabela dinâmica. É onde nós temos aqui os campos da nossa planilha, e os campos da nossa planilha nada mais são do que os títulos que nós temos em cada uma das colunas, que representam ali as informações que nós vamos ter naquelas colunas. E logo abaixo nós temos aqui também os quadrantes dinâmicos. Esses quadrantes dinâmicos, cada um deles aqui vai ser útil para uma determinada visualização que eu queira. Nós temos aqui um primeiro quadrante chamado de filtro, então se eu pegar algum campo e arrastar ele para dentro aqui do filtro, nós vamos utilizar esse campo aqui como filtro. Logo ao lado eu tenho o quadrante das colunas. Então qualquer informação que eu arrastar aqui de cima, qualquer campo que eu arrastar aqui para as colunas, as informações que eu tenho neste campo, as informações que eu tenho lá naquela coluna da minha tabela, vão estar dispostas aqui em colunas. Logo abaixo eu também tenho aqui as linhas. As linhas são parecidas com as colunas. Da mesma forma que se eu arrastar um campo para as colunas, as informações vão estar dispostas em colunas. Se eu arrastar um campo para as linhas, as informações vão estar dispostas em linhas lá na minha tabela dinâmica. E mais ao lado aqui eu também tenho um campo de valores. Neste campo de valores nós vamos normalmente utilizar informações numéricas, como por exemplo os valores que nós gastamos ou recebemos lá da nossa base de dados. Mas não necessariamente precisa ser apenas valores a serem utilizados aqui. Se você quiser fazer uma contagem, por exemplo, de linhas da sua tabela dinâmica, você pode utilizar este campo aqui para fazer esta contagem. Tem a opção aqui de contagem, de quantos itens tem lá naquela coluna, por exemplo, lá naquele campo. Mas vamos na prática montar então a nossa tabela. Primeira coisa que nós vamos colocar aqui vai ser o campo do tipo de despesa. Neste campo aqui do tipo de despesa, eu vou clicar sobre ele, segurar o mouse e vou arrastar este item até as linhas. Eu quero então que a minha informação de tipo de despesa esteja disposta em linhas. E veja só, aqui ao lado na nossa tabela, ele já dispôs as informações que eu tenho de tipo de despesa em linhas. E eu já tenho aqui tanto as minhas despesas quanto as minhas receitas dispostas aqui em linhas. Se eu quiser fazer uma separação dessas informações aqui entre receita e despesa, eu tenho um campo lá na minha tabela que me traz esta informação, que é o campo do tipo. Então se eu selecionar aqui esse campo do tipo e arrastar ele lá também para o meu quadrante dinâmico das linhas, e deixar essa informação acima do tipo de despesa, eu vou ter aqui uma separação em linhas do tipo de receita ou despesa. E se eu tivesse colocado esse campo aqui abaixo do tipo de despesa? Veja só como ficaria. Vou clicar, segurar e arrastar o tipo para abaixo do tipo de despesa. E aqui agora o que eu tenho é um detalhamento de conta de doação, que é um give, por exemplo. Logo abaixo dele, ele me traz a informação aqui que é uma despesa. E da mesma forma, quando eu olho aqui para uma receita, eu tenho aqui o nome da receita e abaixo ele traz o tipo que é a despesa. Então, os campos que ficam abaixo, eles trazem o detalhamento daquilo que está acima. Eu vou manter como estava, com o tipo acima do tipo de despesa, porque assim me dá uma clareza melhor para este tipo de informação. Mas você pode testar outras opções que se enquadrem melhor no acompanhamento que você for fazer. Muito bem, e eu quero dessas informações aqui, quais foram os valores gastos ou recebidos. Para eu saber quais foram os valores gastos ou recebidos, nós vamos colocar aqui no campo valores, neste campo aqui de valores, nesse quadrante dinâmico de valores, os nossos valores de parcela. E eu já vou explicar por que os valores de parcela e não valor total. Olha só, vou pegar aqui o valor da parcela e vou arrastar ele até o campo valores.
Quando eu arrasto e solto aqui para o campo valores, ele automaticamente entendeu aqui que eu tenho valores numéricos e fez a soma desses valores numéricos. Então eu tenho aqui a soma do valor da parcela. E por que eu coloquei aqui a soma do valor da parcela e não o valor total? Porque pensa comigo, vamos voltar lá na nossa planilha de lançamento. Quando eu olho aqui para um valor que está parcelado, por exemplo, o salário teste 12 meses que nós utilizamos, se eu pegar o valor total, eu tenho aqui 42 mil. Porém, o valor do mês que nós utilizamos, que nós pegamos como referência, foi de R$ 3.500. Se eu somar os 3.500 12 vezes, que é as 12 vezes que ele apareceu aqui, eu vou ter a soma de R$ 42 mil. Porém, se eu pegar esse valor total aqui e somar 12 vezes, eu vou ter um valor aqui muito maior que não representa a soma total do que eu ganhei no ano, e sim um outro valor aqui que não tem a ver com aquilo que eu quero obter, que é justamente o valor total gasto ou ganho naquele determinado período. Então eu vou usar sempre aqui nesta minha tabela para esta aplicação o valor da parcela. Voltando à nossa tabela dinâmica, nós já temos aqui agora a soma total de todas as parcelas de todos os meses, mas eu quero visualizar isso aqui mensalmente. E para saber o detalhamento dessas despesas ou dessas receitas mensalmente, nós vamos utilizar o campo de data, que também é uma das informações que nós temos lá na nossa tabela original, na nossa tabela que é a nossa base de dados. E esse campo de data, para visualizarmos ele como eu demonstrei a vocês, basta arrastar, clicar, segurar e arrastar até o campo de colunas, e as nossas informações vão estar dispostas aqui em colunas. E vamos ver aqui o seguinte, quando eu arrastei esse campo de data aqui para a coluna, ele separou essas minhas datas em 4 informações. Ele separou aqui em anos, em trimestres, em meses e a data completa ou o dia ali do nosso mês. Para que eu não tenha tanta informação assim na minha planilha, eu posso remover esses campos que ele criou automaticamente. Eu quero apenas manter os anos e os meses. Então eu vou remover o trimestre clicando, segurando e arrastando ele para fora aqui do meu quadrante dinâmico e soltando o clique. E também vou remover a data, eu não quero esse nível de detalhe aqui na minha planilha. Então eu vou arrastar aqui para o lado também e soltar. E uma outra observação é que quando ele fez essa inserção de todos esses 4 detalhamentos da data, ele deixou mostrando aqui apenas o ano. Se eu quiser o detalhamento das outras informações, eu preciso clicar aqui nesse maisinho que tem aqui ao lado do ano, ou eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em expandir. Então cliquei com o botão direito aqui na célula do ano, poderia ser no 2024 também. Vou clicar também em expandir, recolher, e aqui dentro do expandir e recolher, eu vou marcar essa opção de expandir todo o campo. Dessa forma, eu já tenho aqui o detalhamento de ano e mês para cada uma das minhas despesas ou receitas. E além disso, ele criou automaticamente aqui também um subtotal para cada um dos anos. Então, quando eu olho aqui 2023, como eu só tenho dezembro, o valor total de 2023 foi igual ao de dezembro. Mas se eu olhar para 2024, eu também tenho aqui um subtotal de 2024, que seria basicamente a soma de todos os meses aqui em que eu tenho informação em 2024. Se você não quiser esse subtotal, que é o formato que eu coloquei lá na nossa tabela, basta você clicar aqui com o botão direito e desmarcar a opção de subtotal anos data. Agora nós já temos aqui uma tabela bem parecida com aquela que eu mostrei a vocês. Vamos formatar ela para ficar mais parecida ainda. Então eu vou clicar aqui em qualquer local dessa minha tabela e vou lá na guia Design. Lá na guia Design eu tenho uma série de opções de estilo de tabela dinâmica já pré-configurados aqui que eu posso simplesmente selecionar e ele já vai dar uma cara melhor para a nossa tabela dinâmica. E para fazer essa formatação, basta você selecionar um dos estilos que já aparecem aqui ou clicar nessa setinha para baixo que ele vai dar vários outros estilos, que é o que eu vou fazer. Vou clicar nessa setinha e vou escolher aqui uma formatação para a nossa tabela. Gostei dessa formatação aqui que é escura, vou clicar sobre ela. E aqui nós já temos uma formatação um pouco diferente daquela original que nós tínhamos. Você pode escolher a formatação que você quiser, que mais lhe agrade. E nossos números aqui, que são moedas, também
precisam ser formatados como moedas. Então vamos clicar aqui com o botão direito nessa tabela dinâmica. Vou clicar aqui em mostrar lista de campos. E lá onde nós colocamos os valores, ele está aqui como soma de valores, eu vou clicar aqui nesse campo e vou na opção de configuração do campo valor. Abrindo a configuração do campo de valor, nós já temos aqui que ele está resumindo esses valores aqui como soma. E aqui nesta janela que se abriu das configurações do campo valor, nós vamos lá no formato do número. Clicando ali no formato do número, nós temos a opção de escolher a formatação da nossa célula. Eu vou deixar ela no formato de moeda, portanto eu vou clicar aqui na moeda e vou deixar aqui como 2 casas decimais, da mesma forma que ele já está mostrando aqui. Eu já tenho ele pré-formatado aqui com o símbolo de R cifrão. Se o seu Excel estiver em inglês, provavelmente ele vai estar apenas com o símbolo de dólar aqui, mas você pode selecionar aqui qual é a moeda que você quer. Inclusive, se você tiver com seus valores realmente em dólar, você pode alterar aqui o símbolo do seu número também. Feito isso, basta dar um OK. Um OK novamente. E nós já temos aqui os nossos valores formatados como moeda. Formatados como reais. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui é deixar estes valores centralizados. Então vou selecionar tudo aqui, vou lá na página inicial e vou deixar estes valores aqui centralizados aqui no grupo de alinhamento. Como já mencionei anteriormente, também gosto de deixar sem as linhas de grade. Então vou lá em exibir e vou desmarcar a opção aqui de linhas de grade. Agora a nossa tabela já está parecida com a que eu mostrei a vocês. Vamos colocar aqui agora as segmentações de dados, que são aqueles filtros flutuantes que nós tínhamos. E para fazer isso é muito simples. Clicando aqui em qualquer local da nossa tabela dinâmica, você vai ter estas 2 guias aqui em cima habilitadas, que é a guia de análise de tabela dinâmica e a guia design. Nós vamos entrar aqui na análise de tabela dinâmica. Clicando em análise de tabela dinâmica, nós temos aqui no grupo filtrar a opção de inserir segmentação de dados. Clicando em inserir segmentação de dados, abre essa nova janela aqui em que você pode selecionar quais são os campos que você quer utilizar como segmentação de dados. Eu vou escolher os mesmos que eu já havia escolhido lá, mas você pode escolher aqui de acordo com a sua necessidade. Você pode ter os filtros que você quiser aqui de acordo com a sua necessidade. Então marcarei aqui tipo, forma de pagamento, o tipo de despesa ou receita, a descrição eu não quero colocar, quantidade de parcelas também não, nem o valor. Se é à vista ou parcelado eu quero marcar também. E eu também quero ter um filtro dos meses e dos anos. Feito isso, basta eu dar aqui um OK. E eu já tenho aqui agora as minhas segmentações de dados. Eu vou colocar essas segmentações de dados aqui na parte superior da minha planilha. Então, para que eles caibam aqui, eu vou alargar esta primeira linha. Para fazer isso, eu seleciono aqui entre a linha 1 e a linha 2. Selecionando aqui entre a linha 1 e a linha 2, vai aparecer essa cruzinha. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu vou deixar aqui do tamanho que eu quiser, até onde eu arrastei. Agora eu vou selecionar as minhas segmentações de dados e vou arrastar aqui para cima. E eu não estou muito preocupado com o alinhamento ainda, eu já vou mostrar por quê. Vou colocar aqui já na ordem que eu vou querer deixar, mais ou menos na posição onde eu vou querer deixar cada uma delas. E com todas elas já aqui em cima, e eu estando com uma delas selecionadas, eu vou selecionar as demais clicando em Ctrl A. Fazendo Ctrl A, perceba que eu fiz a seleção de todas ao mesmo tempo. Se eu não quisesse apertar o Ctrl A e eu quisesse selecionar mais de uma, bastaria eu clicar no botão Ctrl e ir clicando nas outras que eu quero selecionar. Seria uma outra forma de fazer isso. Com isso já feito, eu vou lá na opção que está habilitada aqui em verde, na guia que está habilitada aqui em verde, para eu estar selecionando aqui as segmentações de dados. E aqui eu tenho algumas opções de alinhamento. Então, quando eu clico aqui no segmentação, como eu mostrei, e venho aqui no alinhar, eu tenho algumas opções para poder deixar isso aqui mais alinhado, para ficar mais padronizado. Veja só o que eu vou fazer. Vou primeiro clicar aqui no alinhar e vou alinhar todas a parte superior. Assim todas elas vão ficar na mesma linha superior. Olha só.
alinhar na parte superior. Agora todas estão alinhadas na parte superior. Vou voltar lá em alinhar e agora eu vou usar a opção de distribuição horizontal. Então vou clicar aqui no distribuição horizontal. Fazendo isso, elas vão ficar com o mesmo espaçamento entre elas. Assim eu já tenho aqui uma distribuição bem harmônica para não ficar aqui desalinhado e bagunçado. Também o que eu posso fazer é determinar a altura aqui de todas elas para que não fique tão grande e ocupe aqui muito espaço. Para fazer isso eu posso clicar, segurar e arrastar aqui direto na tabela ou posso colocar uma altura fixa aqui. Eu vou clicar, segurar e arrastar em uma delas aqui. Assim todas já ficam com o mesmo tamanho. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é escolher aqui um estilo de segmentação. Você também tem, da mesma forma que lá na tabela, alguns estilos de tabela já pré-definidos. Aqui também você tem estilos de formatação. Eu vou usar este cinza claro aqui. Uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui também na segmentação de dados é não deixar itens sem dados aparecendo, como é o caso que nós temos aqui no ano, nas datas. Isso aqui fica aparecendo porque em algum momento eu coloquei lá na nossa tabela alguma informação desses outros anos e por algum motivo eu apaguei e ele fica registrado aqui dentro do banco do Excel e dessa forma ele fica aparecendo essas opções aqui que já não existem mais. Para poder tirar isso daqui, eu vou clicar com o botão direito em cima aqui da segmentação de dados, vou lá em configurações da segmentação de dados. No último item que aparece aqui, após eu apertar com o botão direito, configurações da segmentação de dados. E assim aparece essa janela, onde eu tenho essa opção aqui de ocultar itens sem dados. E é justamente isso que eu vou fazer. Vou marcar essa opção e dar um OK. E aí veja que aqui onde nós tínhamos alguns itens sem dados, no campo de datas, eles já desapareceram. E assim nós já temos a nossa planilha de dinâmica de fluxo mensal pronta, igual a nós já tínhamos lá na planilha que eu mostrei inicialmente a vocês. Agora eu vou te dar algumas dicas extras aqui dessa tabela dinâmica que você pode fazer para adaptar à sua necessidade. Por exemplo, se eu quiser fazer um detalhamento maior aqui de cada uma dessas contas, colocando a descrição aqui, eu posso. Veja só. Vou clicar aqui com o botão direito e vou em mostrar linhas de campo. Então, botão direito, opção de mostrar linhas de campo. Fazendo isto, o Excel exibe novamente esta parte aqui da nossa tabela, que tem os campos e os quadrantes dinâmicos. E aqui nós vamos arrastar a descrição, que é um dos campos que nós temos aqui, lá para o quadrante de linhas, para o quadrante dinâmico de linhas. E eu vou colocar essa informação abaixo do tipo de despesa. Fazendo isso, agora nós temos mês a mês um detalhamento de cada uma das despesas que nós descrevemos ou das nossas receitas que nós descrevemos lá na hora de inserir as informações. E se você não quiser tudo isso aqui aparecendo na sua tabela de forma macro, como está aqui, de forma expandida, como está aqui, você pode clicar com o botão direito em alguma das informações principais e ir na opção de expandir e recolher e depois em recolher todo o campo. Então, recapitulando, cliquei ali com o botão direito, vim na opção de expandir e recolher e vou selecionar aqui o recolher todo o campo. Botão direito, expandir e recolher, recolher todo o campo. Assim eu fico com as informações parecidas com o que eu já tinha. E se eu quiser, por exemplo, olhar o que eu tive de gastos aqui na conta do Play, na conta da diversão, basta eu clicar nesse maisinho e ele expande para mim as informações. Se eu quiser recolher novamente, clico no menos aqui e ele vai recolher as informações. Uma outra coisa que dá para você fazer aqui, para você brincar aqui, é arraste as informações que você tem aqui entre as linhas e as colunas e veja como elas se moldam, como você modifica a tabela dinâmica e busque a melhor visualização para o objetivo que você quer de análise. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui na colunas onde eu tenho o ano e arrastar o ano para as linhas. Dessa forma, eu visualizo aqui na primeira parte somente o que eu tenho em 2023 e na parte de baixo somente o que eu tenho em 2024. Se eu arrastar o ano para baixo do tipo, aqui nas linhas, se eu clicar, segurar e arrastar ali, eu consigo ver as minhas despesas e as minhas receitas e abaixo delas quanto foi gasto em cada ano. E aí você também pode fazer aquele recolher ou expandir para cada uma delas.
Então você pode ir brincando aqui com os seus quadrantes dinâmicos, trocando as informações de linhas, colunas, ou até mesmo colocando mais filtros aqui, para que você adeque essa tabela à sua necessidade. Venho aqui Ctrl Z para voltar ao formato anterior. E vamos agora à nossa última planilha, que é a planilha que nós temos um gráfico de pizza, mostrando ali as nossas despesas ou o percentual dos nossos gastos, de acordo com a metodologia do T-Harv. E nesta última planilha, nós vamos utilizar também uma tabela dinâmica para gerar um gráfico dinâmico a partir dela. Eu posso utilizar um artifício aqui de copiar esta planilha e somente adaptar a minha tabela dinâmica a essa nova realidade, a essa nova formatação que eu quero. Veja só como é simples. Eu tenho aqui a planilha de dinâmica de fluxo mensal, que é a que nós acabamos de criar. Eu vou clicar sobre ela, vou segurar o botão Ctrl aqui no meu teclado e vou arrastar para o lado e vou soltar o clique do mouse. Ao fazer isso, eu crio uma cópia desta mesma planilha aqui, então eu tenho duas planilhas agora exatamente iguais, e esta planilha que nós fizemos aqui é a que eu vou moldar, essa que ficou com o número 2 na frente é a que eu vou adaptar para a minha nova tabela dinâmica. Mas veja que eu já fiz uma cópia idêntica da planilha que eu tinha anteriormente, então eu já adianto aqui muita coisa, muita formatação que eu já tinha pronta. Vou então clicar aqui com o botão direito e vou renomear esta planilha. Então, botão direito aqui embaixo e renomear esta planilha como gráfico underline pote dos gastos. Com a nossa planilha renomeada, vamos moldar a nossa tabela dinâmica ao que nós precisamos. Para isso, vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em mostrar listas de campo. Vou retirar daqui as informações que não mais vou precisar, como por exemplo a descrição eu não preciso mais para mostrar aquele gráfico. Os anos e os meses eu não vou usar aqui no gráfico, mas sim lá na segmentação. Então vou deixar aqui somente, inclusive, as contas de despesa, as receitas aqui para esta visão não vão me interessar. Eu vou arrastar o campo tipo para os filtros. E ao fazer isso, veja que ele colocou um filtro aqui na primeira linha. Para este filtro não ficar aqui na primeira linha, eu vou dar um Ctrl Z e eu vou inserir uma linha a mais aqui, só para facilitar a formatação. Agora eu vou voltar aqui na tabela e vou levar o tipo novamente lá para o filtro. Coloquei o filtro do tipo aqui então, e com o filtro de tipo aqui, eu vou selecionar somente o que eu quero, que é despesa. Vou deixar marcado aqui somente a despesa. E vou dar um OK. Agora eu já tenho aqui somente as minhas despesas. Com essas informações que nós temos aqui, já é possível criar aquele gráfico de pizza que nós tínhamos lá na planilha que eu fiz para vocês. Para fazer aquele gráfico, é só clicar em qualquer parte aqui da tabela dinâmica. Vamos lá em Inserir. E vamos selecionar aqui o gráfico de pizza. Então, recapitulando, vim aqui na guia Inserir. Na guia Inserir, nós vamos aqui na opção de gráficos de pizza. E aí eu posso selecionar um desses gráficos. Vou selecionar este primeiro aqui. Então, Inserir. Vou selecionar aqui o primeiro gráfico. E já temos aqui um gráfico de pizza. Agora basta formatar este gráfico. Então, vou clicar aqui com o botão direito e vou ocultar todos os botões que tem aqui nesse gráfico, que são opções que aparecem a mais por conta da tabela dinâmica, por conta de ser um gráfico dinâmico. Vou deixar ele maior aqui também. E vou colocar ele em cima, inclusive, desta minha tabela, que eu não quero que esta minha tabela aparecendo nessa aba, apenas o meu gráfico dinâmico. Com o meu gráfico dinâmico aqui, eu posso vir nas opções de Design. Então, vim aqui nas opções de Design. E eu vou selecionar aqui um estilo de gráfico diferente. Por exemplo, vamos ver qual que se adequa melhor. Gostei desta opção aqui de estilo, estilo 9, vou selecionar. Agora nós já temos aqui as informações do nosso gráfico de pizza. E ainda não temos aqui no nosso gráfico o detalhamento aqui dos percentuais. Para visualizar os percentuais, nós vamos fazer o seguinte. Vamos clicar com o botão direito em cima de algum dos rótulos de dados e vamos na opção de formatar rótulos de dados. Na formatação dos rótulos de dados, nós vamos marcar aqui algumas opções que queremos que apareçam
ali no nosso gráfico, como por exemplo o valor e a porcentagem. Então vou marcar aqui valor e porcentagem. Eu quero que essas informações estejam cada uma em uma linha, então vou marcar também aqui como separador uma nova linha. Posso fechar aqui essa opção de formatação agora. Posso deixar isso aqui um pouquinho maior, vindo na página inicial e aumentando o tamanho da letra. Posso diminuir aqui um pouco esse gráfico central para as informações ao redor ficarem mais evidentes. E o que falta para nós deixarmos igual ao que eu mostrei para vocês é o seguinte. Nós não tínhamos lá essa opção de filtro de tipo de despesa, porque nesse gráfico aqui só nos interessa as despesas e nós já colocamos ela dentro do filtro. Então vou selecionar aqui e vou excluir. Vou também apagar esse título do gráfico aqui, que não me interessa. E nós tínhamos uma coisa diferente lá para selecionar a data. Não era esse filtro de ano e mês. Eu poderia simplesmente deixar esse ano e mês aqui também, mas não é isso que eu quero. Então vou selecionar os dois de apagar. Vou arrastar os demais aqui mais para o lado. E clicando aqui sobre o nosso gráfico dinâmico, nós vamos agora inserir uma linha do tempo, que é aquele filtro de data que tinha lá na planilha que eu mostrei inicialmente para vocês. Para colocar aquele filtro que parece uma linha do tempo, nós vamos lá em gráfico dinâmico. Então aqui na opção de gráfico dinâmico, nós temos uma opção de inserir linha do tempo. Então gráfico dinâmico, inserir linha do tempo, e a única opção que eu tenho aqui é data. Marco a data e dou um OK. Agora nós já temos aqui uma linha do tempo que você pode selecionar as datas em que você quer visualizar a sua informação. No nosso exemplo aqui, eu posso, por exemplo, deixar filtrado somente janeiro de 2024. Também posso formatar esta linha do tempo com algum estilo pré-definido. Por exemplo, vou deixar em cinza aqui para manter o mesmo padrão das outras que eu já tinha. Vou ajustar aqui o tamanho para ficarem com tamanhos parecidos também. Também posso alinhar todos aqui, como fizemos lá no outro. Vou arrastar aqui um pouquinho mais para o lado. Deixa eu ver aqui, acho que já está bom. Vou selecionar todos, clicando no primeiro e depois nos demais. Seguro Ctrl e seleciono, clicando sobre eles também. Vou lá na segmentação, na opção de organizar, eu vou em alinhar. Alinhar a parte superior, volto em alinhar, distribuição horizontal. Também posso deixar estas segmentações de dados do mesmo tamanho que a data, então vou segurar o Ctrl e desmarcar aqui esta linha do tempo para arrastar as demais e deixar da mesma altura. Vou dar mais um último ajuste aqui no gráfico também para ficar centralizado com o que eu tenho ali em cima. E nós já temos aqui a nossa linha do tempo. Mas veja que quando eu estou mudando aqui a linha do tempo, eu estou mudando a formatação aqui das nossas segmentações de dados. Para isso não acontecer, nós já vimos como fazer. Basta nós irmos lá nas opções de gráfico dinâmico ou opções de tabela dinâmica, clicando com o botão direito, indo lá nas opções de gráfico dinâmico e desmarcando a opção de ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Dou um OK aqui e agora, conforme eu seleciono, eu altero aqui os valores e se você selecionar mais de um período, você vai visualizar as suas informações de mais de um período. E assim nós finalizamos aqui o nosso gráfico dinâmico. Com isso que eu te mostrei, você teria a base necessária para montar um dashboard de tudo isso aqui. Eu não montei aqui com vocês um dashboard, eu dei apenas algumas visões e com tudo que eu te mostrei aqui, você já tem base, você já tem conhecimento para montar o seu dashboard. E se vocês quiserem que eu monte junto com vocês um dashboard em cima dessa base de dados, em cima dessa planilha, coloca aqui nos comentários, que se tiver bastante comentário, eu gravo um novo vídeo e eu monto junto com vocês um dashboard mostrando ali alguns gráficos a mais, algumas visões a mais, todas em um único painel com os filtros dinâmicos para nós termos um painel inteligente de acompanhamento das finanças. Mas com o que você já tem até aqui, eu tenho certeza que você já pode melhorar muito aí os seus acompanhamentos. E se você esteve até o final desse vídeo, você aprendeu muitas coisas sobre o Excel, você aprendeu muitas coisas, muitas dicas valiosas que vão te ajudar aí para o próximo nível no seu conhecimento de Excel e também no acompanhamento das suas finanças. E temos mais um último detalhe que é importantíssimo. Para que sua planilha funcione, você precisa salvar ela em um formato habilitado para macro. Vamos ver como fazer isso na prática. Nós vamos ir lá em Arquivo, depois em Salvar como,
E aqui no salvar como, veja só, nós viemos aqui então em arquivo, estamos em salvar como, e nós temos aqui um formato já pré-definido, que é o pasta de trabalho do Excel. Você simplesmente salvar aqui a sua planilha neste formato, ela não vai funcionar quando você abrir novamente. Ou melhor, não vai funcionar a parte da macro quando você abrir ela novamente. Então nós precisamos alterar essa extensão aqui do nosso arquivo para pasta de trabalho para macro do Excel. Então, ó, mudei aqui a extensão do meu arquivo para pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, que é o XLSM. Com esta extensão aqui, a nossa macro vai funcionar. Sem essa extensão aqui, a nossa macro não vai funcionar. Alterado o tipo do arquivo, você pode salvar aí no seu computador onde você preferir. E para você fazer o download da planilha e utilizá-la, basta você acessar o link que eu deixei na descrição, que você vai ter acesso a essa pasta aqui do Google Drive. Aqui você vai ter o código VBA explicado. Então aqui eu vou te mostrar o que o código VBA faz no passo a passo. Também tem só o código VBA aqui para você copiar e colar lá na sua planilha, se você for construir do zero. E nós temos aqui também a própria planilha. Eu recomendo que você, aqui mesmo nessa pasta, já faça o download dela, ao invés de abrir ela aqui pelo Google, senão você vai abrir no Google Planilhas e as macros não vão funcionar aqui dentro do Google Planilhas. Então basta você clicar aqui nos 3 pontinhos na vertical que você tem aqui ao lado do arquivo, que ele vai te dar a opção de fazer download. Clicou aqui, vem fazer download. E aí você vai fazer ali o download da sua planilha. E aqui está a pasta com o arquivo baixado. Se eu simplesmente abrir esse arquivo da forma que ele está aqui, ele não vai funcionar, porque ele vai ter uma mensagem aqui de bloqueio de segurança, porque esta pasta de trabalho aqui ela tem macro, e como você está fazendo o download desta planilha aqui pela internet, o seu Excel entende que você está fazendo o download de uma fonte que ele não conhece e que pode ser um potencial risco para o seu computador. Para que a macro funcione, nós vamos fechar esse arquivo, porque se você simplesmente tentar abrir o arquivo e executar direto, ele vai aparecer essa mensagem aqui de bloqueio do seu arquivo. Então nós vamos fechar ele. Então antes de abrir o arquivo, eu vou clicar nele com o botão direito e vou aqui nas propriedades desse arquivo. Botão direito, propriedades. E aqui nas propriedades eu vou marcar esta opção aqui de desbloquear. Então, como ele veio da internet, ele tem aqui essa opção de segurança, marcando que esse arquivo aqui ele está bloqueado para proteger o seu computador. Isso se você estivesse fazendo o download aqui de um arquivo não confiável. Mas, como o nosso arquivo aqui é confiável, vamos marcar aqui o desbloquear e vamos dar um OK. Agora, se eu abrir novamente o arquivo, eu tenho aqui ele já habilitado com a macro. Se eu tentar executar aqui, a macro já vai rodar. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Depois de ter aprendido tudo isso, você com certeza já está no próximo nível do Excel. E não esquece do nosso combinado, ok? Eu dei o meu melhor aqui e você me ajuda compartilhando este vídeo e se inscrevendo no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.